aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: o patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá no meio e o fará participar do destino dos fiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros, iniciamos hoje, até a véspera da nossa novena do Menino Deus, a reta final do nosso segundo ciclo de catequeses, nessas missas de quarta-feira, e convém que, ao aproximar-se do final do ano litúrgico, tratemos sobre temas que dizem respeito ao fim desta vida. E hoje trataremos especificamente do tema da morte. É um fato palpável. Creio que em sã consciência ninguém negará o fato de que todos, começando por este tipo de fala, passaremos pela experiência da morte. Fato também que ninguém pode entesourar a sua vida, ninguém pode retê-la. A vida é uma espécie de hemorragia, esvai-se. Cada minuto da vida é um passo que damos para a eternidade. Cada dia que passa não é mais um, é menos um. Cada ano que comemoramos não é mais um, é menos um que temos. E por que falar de uma realidade que, à primeira vista, parece ser tão mórbida? Porque, meus caros, meditar sobre a morte sempre nos faz viver melhor a vida. Algum tempo atrás, em uma das homilias dominicais, falei sobre como Deus veio para nos desiludir. E Deus quer nos desiludir, porque não quer que vivamos na ilusão. E vive na ilusão quem não medita sobre a morte. Vive na ilusão, usando aqui no português corrente, de que ficará para sempre. Não. Dia após dia, meus caros, o tempo urge. E, especialmente quando avançamos na idade, começamos a nos familiarizar, querendo ou não, com a ideia da morte. E quanto mais nos familiarizamos com a ideia da morte, mais começamos a nos preocupar com as coisas que realmente importam. Com o passar dos anos, a morte deixa de ser uma longínqua possibilidade e a cada dia passa a ser uma probabilidade maior. Não há mais tempo para continuar margeando as questões fundamentais da existência. Meus caros, é hora da verdade. Quando chega a hora da verdade, pois, nessas horas,
começamos a pensar mais sério em Deus e em nós mesmos. Deleuze, um compositor francês do século XIX, ele dizia: nós, os vivos, comparados com os mortos, somos insuportavelmente banais. Ele dizia isso se referindo ao tempo que gastamos com banalidades na vida, e em tão pouco tempo, quando sentimos chegar à morte, usando aqui a forma como São Francisco chamava esta realidade, quando nós sentimos chegar à morte, às vezes tardiamente começamos a pensar naquilo que não é banal e considerar as coisas que realmente importam para esta vida e para a vida eterna. Sêneca dizia: é necessária uma vida inteira para aprender a viver. E o que é ainda mais estranho, é necessária uma vida inteira para aprender a morrer. Em tempos em que a sociedade tenta mascarar a morte de todas as formas, desde as maquiagens que se fazem nos defuntos, tentando torná-los mais vívidos quando vivos não estão, até os cemitérios que simplesmente escondem as sepulturas, as cobrem com verdes granados e com algumas flores, e finados fazem chuvas de pétalas de rosas guardadas por helicópteros para que vivêssemos por alguns momentos como se estivéssemos numa cena de uma antiga novela da Sete. Escondem de nós a proeza da realidade, a proeza necessária da realidade, da morte pela qual todos passaremos. E repito, é importante que meditemos sobre a morte para nos perguntarmos o que temos feito da vida. Porque pode acontecer que a irmã morte chegue sem aviso prévio. Antigamente na igreja se tinha uma devoção muito bonita a São José da Boa Morte, pedindo a São José da Boa Morte. E o que os cristãos de outrora eles consideravam uma boa morte? Ter tempo hábil para preparar-se, para receber a unção dos enfermos, para confessar-se, para receber o viático. Ter tempo hábil para despedir-se dos seus, para dizer as últimas palavras, manifestar aqueles sentimentos mais profundos. Hoje, como gostamos, ou estamos acostumados, ou somos incentivados a maquiar a morte, infelizmente muitos cristãos consideram uma boa morte morrer sem nem perceber que morreu. Ou seja, sem dar tempo de preparar-se, sem dar tempo de colocar-se na presença de Deus, sem dar tempo de despedir-se. Quantos cristãos ouço dizerem: Padre, tomara que a morte venha quando eu estiver dormindo? Morre serenamente, talvez. Mas que pena não ter sequer pedido a Deus a graça de preparar-se para o encontro definitivo. Quando para qualquer situação humana, quanto mais tempo temos para nos preparar, mais contentes ficamos. Para esta realidade ímpar, que é o nosso encontro com Deus, do qual depende a vida eterna, poucos de nós gostamos de nos preparar. Não tenhamos medo de pedir a São José a graça de uma boa morte, de termos tempo para receber a visita de um sacerdote, para suplicar, segundo o beneplácito de Deus, a graça da cura, mas suplicar, sobretudo, o maior beneplácito de Deus, que é a vida eterna. Para termos tempo de nos confessarmos, para receber a Eucaristia, a comunhão que nos levará à comunhão plena com Deus. Não é mórbido pensar sobre isso, é profundamente cristão. E os senhores e senhoras não sabem quanta serenidade nos traz e como nos ajuda a viver mais tranquilamente cada um desses dias a menos que temos. Para encerrar, cito aqui um pesquisador científico espanhol, Ignacio Segarra. Ele diz assim:
No grande palco do mundo, todos desempenhamos papéis diferentes. Mas quando desce a cortina e tiramos a máscara e o disfarce, todos somos iguais. E recebemos o prêmio ou o castigo, não em função do papel que nos tenha tocado representar, mas em função de como o tenhamos desempenhado, em função das nossas boas obras, seja qual for o papel. Santa Maria passou pela morte sem passar pela corrupção, foi levada em corpo e alma ao céu, terminada a sua peregrinação nesta terra. Que lá do céu, ela, como boa mãe, que quer a melhor para os seus filhos, nos ajude a vivermos bem esta vida. E repito, não há como viver bem essa vida sem considerarmos a realidade da morte.